Legal, galera, começando aí mais um show da rodada, com os gols que fizeram a alegria do torcedor por todo o Brasil. E hoje um programa recheado de gols, tem a decisão da Recopa, tem os estaduais, tem Copa do Brasil e o Vasco na Libertadores. É muitos gols para vocês, começando agora e com a Recopa e o título do Grêmio. O Grêmio é o campeão da Recopa. Tá aí o Grêmio jogando na Arena depois do empate de 1-1 na Argentina. E aí um lance que o árbitro usou aí, né? O árbitro de vídeo pediu auxílio e após consultar a imagem, viu aí que foi uma entrada violenta do jogador argentino e deu cartão vermelho. O árbitro de vídeo já sendo utilizado nas competições sul-americanas. Tá aí a chance, o Grêmio uma bola na trave. E um novo empate entre o campeão da Libertadores, o Grêmio, e o campeão da Sul-Americana, o Independente, que ganhou a final em cima do Flamengo. E aí o Grêmio nos pênaltis, né? O Grêmio nos pênaltis, depois dessa bela defesa aí do goleirão do Grêmio, o Groy, o Grêmio levantou a taça. E aí, já entrando nos estaduais, o São Paulo se deu mal. São Paulo perdeu para o Ituano. Aí o Ituano saiu na frente, 1-0. E aí o empate do São Paulo, Cueva, 1-1. O Ituano fez 2-1 e o Cueva ainda perdeu esse pênalti no finalzinho, na última bola do jogo, 2-1, crise instalada. E aí o Tricolor se reabilitando, o Flusão embalado aí, 5 jogos sem tomar gols, 4 vitórias consecutivas. Tá aí 2-0, 2 gols do Marco Júnior, o Pedro fez o terceiro. E aí 4-0 Fluminense em cima do Bangu, Marlon Freitas fechou a goleada. Flusão começa embalado a Taça Rio. E aí o Flamengo, campeão da Guanabara, também veio quente, começou quente. Goleou Madureira por 4-0, primeiro gol, belíssima cobrança de falta do Diego. Pois aí, Flamengo 2-0. Tá aí o ceifador fazendo dele de pênalti, mais uma vez, sempre cobrando pênalti, né? E aí, fechando a goleada, Flamengo 4-0 no Madureira. Sábado tem Fla-Flu. É jogo pra ninguém perder, hein? E aí, Copa do Brasil, o Internacional foi a Belém do Pará enfrentar o Remo. O Remo saiu na frente com esse golaço aí, 1-0 Remo. Mas não suportou a pressão, a habilidade, a tranquilidade. O Inter colocou ritmo. E aí, 2-1, primeiro do Damião. E agora, Internacional, 2-1 de virada, garantiu vaga para a terceira fase da Copa do Brasil. Londrina e Ceará, no Paraná, o Londrina saiu na frente, fez 1-0. Mas o vovô depois desse gol de falta. Ceará 2-1 agora na cobrança do escanteio. E aí o Ceará também garantindo vaga para a terceira fase da Copa do Brasil. E aí o Galo Mineiro, né, comandado por Roger Guedes, está fazendo gol adoidado no Galo, 1-0 o Galo. Mais um, 2-0 esse golaço do Casares, driblou o goleiro, driblou o zagueiro, jogou para o fundo da rede. E aí Ricardo Oliveira fez o terceiro, Galo 3-0, despachando o Botafogo da Paraíba. E mais um para fechar a goleada, Atlético Mineiro 4, Botafogo da Paraíba 0. E o melhor jogo da noite está aí, 9 gols só no segundo tempo. O Atlético fez 1-0, um jogo de 3 viradas. Tá aí o Tubarão empatou 1-1, fez 2-1. E agora o Atlético Paranaense vira para 3-2. Depois do rebote do goleiro, tá aí o empate 2-2. O Atlético de pênalti faz 3-2. E o Tubarão foi lá e virou para 4-3 novamente. Tá aí o empate 3-3. E aí 4-3 Tubarão, mas o Atlético Paranaense não estava morto. E aos 44 do segundo tempo empatou 4-4. E nos descontos, esse chutaço de... Olha aí, 5-4 o Atlético Paranaense garantiu vaga para a terceira fase da Copa do Brasil. Um jogão com muitos gols. E aí, Libertadores, na Bolívia, o Vasco se assustou com a altitude. Se assustou com o Jorge Wilstermann.
e tomou 3 gols em 16 minutos. 3-0 aí, Jorge Wilstermann no primeiro tempo, depois o Vasco conseguiu equilibrar o jogo, primeiro tempo 3-0, e aí no segundo tempo mais um gol, 4-0 Jorge Wilstermann, 4 gols de cabeça o Vasco sofreu. E aí nos pênaltis brilhou a estrela do Martim Silva com 3 defesas. E aí mesmo perdendo por 4-0, o Vasco se garantiu na fase de grupos da Libertadores, vai para o grupo do Cruzeiro aí, um grupo pesado também, o Vasco da Gama garantindo vaga aí para a fase de grupo da Libertadores, legal? Bom, e hoje a gente fica por aqui com esses gols aí que brilharam aí na tela, na sua tela. Prometemos voltar na segunda-feira com os gols dos estaduais, tem Fla-Flu nesse final de semana, Lobo não come lobo. E aí nós vamos ver quem é mais, até lá!